Eu vou ser bem direto, assim, hoje eu digo pra moçada, assim, numa frase só: manejo de doenças é que nem jogo de truco. Quem já jogou truco sabe. Como é que é jogo de truco? Cara, tu garante o início, depois fica tranquilo, entendeu? É assim que funciona o jogo de truco. E na doença também é a mesma coisa. Ah, professor, tá seco, o que eu faço? Aplica de noite. E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SumiCast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e saúde na sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série super legal que a gente está fazendo sobre o El Niño, nós vamos falar sobre o manejo de doenças na soja, sobre a influência desse fenômeno aí que tá pegando o Brasil esse ano, cara. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com o Marcelo Madalosso, que é pesquisador e professor na Universidade Regional Integrada, e Gabriel Zeni, que é gerente de desenvolvimento de mercado na Sumitomo Chemical. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao SumiCast. Vamos começar aí, Madalosso, conta um pouquinho pra nós aí, cara, como é que tá as coisas? Cara, bom, um cumprimento a todos aí que estão na escuta aí, estão nos brindando aí, o Paulo e o Gabriel. Cara, nós estamos entrando numa safra aí bastante emocionante, para nós dizer assim, bem comedidos, né, porque começou que no Cerrado ali, a questão tá muito seca, precisando muito replante. No sul já também não tem replante, não consegue plantar por causa da chuva. Então o troço inverteu do ano passado. E impressionante como as coisas elas se bagunçaram nesse meio do caminho aí. Por quê? Porque estamos perdendo o timing de semeadura, estamos semeando mais tarde ou replantando. Isso aí nos joga para uma situação de doença bem mais complicada e nós vamos ter que trabalhar bem certinho aí com a questão dos produtos aí para essa questão ficar mais adequada, né? É isso aí. Vamos falar muito sobre isso nesse episódio, né? E aí, Gabriel, como é que estão as coisas? Tudo jóia, tudo bem, Paulo, tudo bem, Madalosso. Espero que todos que estejam nos ouvindo aí também, tá tudo certo. E é o que o Madalosso falou, eu tenho andado mais pelo Cerrado aí nas últimas semanas, e o cenário bem crítico, um cenário muito seco, altas temperaturas, replantio, né, agricultores aí pensando se tiram a soja que tá ali, que já sofreu, que não tem mais muita condição de alta produtividade e planta algodão. Então, assim, um ano bem diferente dos outros, né? Com desafios aí, mas que a gente está aí para isso, né? A gente está aí para tentar, de alguma forma, ajudar os agricultores aí a terem sucesso, mesmo em anos difíceis, com as tecnologias que a gente tem disponíveis, né? É isso aí, muito bom. E antes da gente, eu sempre gosto de ouvir um pouquinho, né, sobre as pessoas que estão aqui com a gente, né, cara? E antes da gente falar propriamente dito desse tema, né, queria saber um pouquinho, brevemente, da história de vocês. Comece aí contando um pouquinho sobre você e sua história aí, Madalosso. Rapaz, olha, eu tô nesse negócio aí, mexendo com tentando segurar a doença na soja aí desde 2005. Dá pra dizer, entre mestrado e doutorado. Não, Paulo, esse dia eu tava na sala de aula, assim, comentando do surgimento da ferrugem asiática, que a gente tava com dificuldade de manejar em 2002, né? Aí inventei de perguntar pra uma aluna minha, assim, o que vocês estavam fazendo lá em 2002? Ela me olhou e disse assim, eu tava nascendo. Parei de perguntar. É melhor perguntar. Não. Mas assim, estamos nesse trabalho aí de tentar proteger a cultura da soja aí, vai para quase 20 anos aí, né? Então, nesse decorrer aí, também morei muito no Cerrado, aí trabalhei muito no Instituto FITS, que era o que a gente começou lá, o Balardim. Depois teve uma hora ali que eu resolvi seguir carreira solo ali, e aí alçamos o voo e começamos a trabalhar também mais numa região do estado, do país, aqui mais oeste, e também Paraguai. Então a gente circula bastante e consegue tentar ver informação o mais rápido possível, para tentar repassar o mais rápido possível, porque quem consegue repassar mais rápido consegue fazer com que o produtor tenha menos problema no campo, né? Tem muita coisa acontecendo em cima de milho, nós estamos com um problema de bacteriose muito grande aqui, e agora começando soja. O trigo já foi um problema no sul do país e Paraguai, porque não conseguiam colher direito, né? E o que foi colhido, uma condição de micotoxina muito complicada. Então, cara, cada vez que a gente estuda e passa por uma safra, tu vê que nenhuma safra é igual a outra, né? E cada vez que tu vai acumulando mais experiência, tu começa a ficar bom nesse negócio. Por quê? Porque tudo é uma repetição, né? Apesar de não ser uma safra igual a outras, os problemas são muito parecidos, e a gente já sabe que quando a gente entra numa situação de doença um pouquinho mais avançada, a gente sabe que se a gente esperar um pouquinho mais para controlar, eu vou perder. Já tivemos exemplos disso daí. Então,
Então, em linhas gerais, foi mais ou menos nessa pegada aí a minha linha do tempo, vamos chamar assim. Legal. E é legal você falar isso, né? Porque o podcast tem uma coisa interessante, porque nós vamos discutir assuntos hoje aqui, nesse episódio, que, sei lá, não sei daqui quantos anos vai acontecer outro fenômeno como esse, e a gente já tem um pouco de base, né? Quem for procurar, vamos subir em 2033, né? E vão estar falando sobre isso aqui que nós vamos conversar hoje, né? Mas legal, é isso aí. Gabriel, conta um pouquinho aí também de você, cara, rapidão. Opa, obrigado, Paulo. Tenho uma experiência aí de 16, 17 anos no mercado, né? Atuei bastante tempo com proteção de cultivos no Cerrado brasileiro como um todo, desde aí do Norte, Nordeste, aí Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Pará, depois Mato Grosso, né? Nos últimos 4 anos eu estava trabalhando no segmento de sementes de soja, a nível Brasil, e agora eu estou completando, agora no início de dezembro, na próxima semana, 2 meses de Sumitomo. Estou como gerente de desenvolvimento de mercado para o Cerrado, né? Responsável aí pelo Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Rondônia, e essa região do Norte e Nordeste aí, Mabapitobapá, né? Os estados aí. Cada ano entra uma sigla nova, né? Daqui a pouco tem Acre e Roraima, temos que ver como é que vai encaixar nessas sopas de letra. E muito bom. Legal, cara, muito bom. E baita safra desafiadora, hein? Há 2 meses e o negócio já tá pegando fogo, né, cara? Sim. Nossa, e aí que o Mandaloso comentou, né? Esses cenários aí que nós estamos tendo, principalmente dentro do Mato Grosso, de podridão de grãos, né? Aí, sim, junto com o cenário climático e todo o histórico aí que a região tem de manchas foliares, de ferrugem. Então, ou seja, cada ano um desafio diferente, um desafio novo que nos obriga aí a estar cada vez mais próximo ali do campo para a gente entender essas necessidades e, junto com o apoio dos parceiros aí, de pesquisadores como o Madaloso, aí a gente formular a melhor recomendação para os nossos parceiros e clientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até entrando no tema, né, que a gente vai tratar aqui hoje, a gente tem falado nos últimos episódios muito sobre os impactos, né, do El Niño nessa safra aí, em diversos aspectos. E nesse episódio, o recorte nosso é falar da influência do fenômeno no manejo de doenças, né, em especial a ferrugem, que é talvez a mais difundida aí. Mas antes de falar desse impacto, vocês já deram uma pequena introdução aí, né? Vocês estão rodando, você aqui mais no Cerrado, né? Madaloso, acho que o Madaloso fica um pouquinho mais no sul ali, né? Teria como vocês comentarem um pouquinho dessa situação que vocês estão vendo, né? Eu até comentava antes com o Gabriel aqui que eu nunca tinha visto o Mato Grosso desse jeito. Fazia muitos anos que eu não vi o Mato Grosso do jeito que tá hoje. Qual que é o impacto que vocês estão vendo até o momento nas principais regiões produtoras aí do Brasil? Se quiser começar, Madaloso. Bom, vamos deixar pra mim. Vou fazer um cruzamento, né? Cruzamento na área aqui, ó. Cara, assim como a gente comentou lá no princípio, uma coisa que tá bastante diferente dos outros anos é esse início turbulento, mas é muito turbulento. Então, vou contar um pouquinho do Paraná para baixo, então vamos chamar assim, pegando um pouquinho do Paraguai também. O Paraguai conseguiu ali no sul semear muito cedo, choveu bastante desde o início, e aí tem umas situações de ferrugem já no Paraguai, né, em lavoura comercial. E no sul, ou Paraná para baixo, vamos pegar assim, a gente tem aí algumas dificuldades ainda de estabelecer lavoura. Às vezes o Paraná ali alguma coisa já conseguiu se estabelecer bem, Santa Catarina então tá com dificuldade e o sul com dificuldade. Esse final de semana tivemos aí uns 2, 3 dias mais seco, então foi uma loucura, tu não achava, só achava a plantadeira andando nas lavouras aí, para o produtor tentar ganhar tempo. E aí começa aquele negócio, a gente empurra, apesar da janela de plantio nossa ser um pouco longa, né, no sul, a gente sabe que o plantio mais tardio, tu vai jogar a tua soja dentro de um turbilhão de ferrugem lá no fevereiro, março. Então, são situações aí que estão postas já. E uma coisa, sabe, Paulo e Gabriel, o produtor, especialmente do sul, ele vem com uma cicatriz no peito dele e no bolso, principalmente, né? E isso está relacionado com a questão das secas que a gente teve uns 2 anos atrás, e tem umas áreas que até 3 anos mais ao sul do país, mais ao sul do Rio Grande do Sul, inclusive. Então, tu imagina um produtor numa situação dessas, entrando numa safra, plantando tarde, qual é a tendência dele? Querer economizar o máximo de aplicação possível. E esta safra é uma safra que nós temos que colher por 2 ou até 3, eu tenho que fazer pagar essa conta. Então, a gente tem um desafio gigante que é fazer essa soja ficar no campo e protegida, né, usando fungicida, para mais tempo, porque vai ter água e vai ter luz
e vai ter temperatura, e para soja tá tudo jóia. Eu vou encerrar essa parte aqui dizendo o seguinte, uma frase de um produtor para mim, rapaz, eu acho que faz umas 3 meses por aí. Ele disse, Madaloso, eu tô louco para ver ferrugem na minha área esse ano. E eu disse, ué, rapaz, por quê? Porque quando dá ferrugem tá chovendo, rapaz. E aí eu disse, tu tá certíssimo aí, vamos aguardar aí. E faz todo sentido, né, cara? Foram pelo menos 2 safras aí que seca braba, né? Não tem chuva, não tem ferrugem, não tem soja também. Então aí, pra ferrugem tem fungicida, né? Sim, é verdade. E aí, Gabriel, o que você tem visto, cara? Assim, o sul, né, esse excesso de chuvas aí que a gente tem percebido, né, cara? E na região do Cerrado, o que você tem percorrido aí e visto? O Cerrado, principalmente as regiões que eu tenho andado com mais frequência, que é o Mato Grosso, né? Tem de tudo um pouco. Até algumas 2 semanas atrás, uma semana para trás, aí a gente estava visitando algumas regiões aí na região do Parecis, ali, Sapezal, Campo Novo do Parecis, depois o eixo todo da BR-163, ali desde Nova Mutum até Sinop, né? E nós vimos soja boa, nós vimos soja morrendo, nós vimos soja que já não tinha mais o que fazer, o agricultor passando grade, passando correntão. Não sei se vocês viram uns vídeos que circularam aí nas redes sociais, né? Realmente era verdade, né? Então, assim, depende do sistema de produção do agricultor. Sistema de produção soja, milho, o que ele está fazendo? A soja que não está boa, ele está ali tomando uma decisão agora de replantar, né? Deixar um pouquinho mais tarde a janela de semeadura do milho, e talvez fazer o milho com uma menor tecnologia na segunda safra, mas investir na soja, até pelo como é que está hoje a condição de mercado aí das 2 commodities. O agricultor que é sistema soja-algodão, a soja que já está com potencial aí de produção baixo, né? Ele está deixando essa soja, deixando no bom sentido, né? Ou ele está gradeando, ou ele está dessecando ela, e vai fazer uma implementação de um algodão safra até meados de dezembro, aí, 15 de dezembro, plantando esse algodão, né? Então, uma parte desse algodão que entraria ali em janeiro, ele vai ter um aumento de área nesse algodão safra agora, dentro dos agricultores que tem esse sistema de cultivo, né? De forma geral, já tem alguns levantamentos que apontam aí 15, 20, em alguns casos até 30% de perda no potencial produtivo de algumas lavouras de soja, né? Principalmente pela falta de chuva e esses altas temperaturas que nós tivemos, né? E nessas rodadas que nós fizemos aí, nós vimos soja em R5.2, R5.3, que vai ter uma colheita agora aí dentro de dezembro ainda, e soja plantadeira rodando. Estava num deslocamento ali entre Campo Novo do Parecis e Nova Mutum. Tinha até um colega nosso aí, tinha comentado, né, que passou por ali e viu umas plantadeiras, né? E aí estava andando assim na rodovia, um poeirão lá na frente, né? Eu falei, caramba, o que é essa poeira, né? E daqui a pouco, chegando mais perto ali, uma plantadeira de 30 e tantas linhas, 40 e tantas linhas ali, plantando soja, né? Então, assim, isso que o Madaloso falou, nós vamos ter um cenário ali, a hora que em um momento essa chuva vai estabilizar, né? Nós vamos ter um cenário de soja vegetativa, no estágio vegetativo, soja colhendo. Então, ou seja, pensando na ferrugem, né, que talvez é um dos principais temas nossos aqui, com essa fonte de inóculo que começa a se criar, principalmente na região sul do país, né? A gente tem que ter um cuidado muito redobrado, né? Porque nós vamos ter muita soja em fases diferentes, ciclos diferentes, e aí é um ambiente totalmente favorável, né, para a doença, né? Não só para a doença, mas para tudo, né? Vai ser uma dinâmica muito grande aí, quando a gente fala de, por exemplo, percevejo, mosca branca, né, pragas migrantes aí do ciclo da cultura, mas com foco em ferrugem. A expectativa é que seja um ambiente bem crítico. Até deixa eu atravessar aqui no protocolo. Olha só que interessante isso que o Gabriel comentou, porque a gente vem numa situação, e outros anos já, de novo, já se repetiram, quando tem esse cenário que o produtor não vê potencial nessa soja de início, isso em qualquer lugar do planeta, ele acaba tirando o investimento, né? Ou seja, ele não vai fazer fungicida, não vai fazer inseticida, não vai fazer nada, porque a soja está feia ou não vai ter potencial, talvez ele não desseque, não roce, não faça nada, e acontece o seguinte, essa primeira soja acaba sendo um trampolim de doença para toda a outra safra. Então, tu imagina uma ferrugem que vem aí, precisa de uma planta já estabelecida, no reprodutivo e sem proteção. Ele vai ter, porque o produtor geralmente deve ter tirado o pé em cima disso daí, e aí virou uma bola de neve, né? Uma ponte verde de inóculo. Porque daí prejudica a próxima, né, Madaloso? Esse é um ponto interessante, né, cara? Porque dentro desse sistema aí, pô, isso pode acontecer, né? Só pegando o gancho aí também do que o Madaloso falou, Paulo, nessa
nessa visita, nós fizemos uma rodada de visitas aí nas últimas semanas, talvez nós visitamos aí entre 20 e 30 agricultores, junto com uma instituição de pesquisa e consultoria da região aí do Mato Grosso, que é a Proteplan, né? E foi muito, o principal questionamento dos agricultores era esse que o Mandaloso falou, poxa, mas agora eu aplico ou não aplico? Faço a aplicação que está programada ou eu deixo ela, faço para frente, e a gente tem que ter isso que o Mandaloso falou, muito cuidado, né? Porque cada escolha que você faz é uma renúncia, né? E aí você pode gerar inóculo para a tua própria área. Quando a gente fala nesse cenário atual, a gente não está pensando só na ferrugem, mas em outras doenças, né, que podem depois ser inóculo para uma cultura do algodão, por exemplo, no caso de doenças necrotróficas, mancha-alvo, por exemplo, que fica mais inóculo nessa área para o próximo ano, como vocês comentaram. Então, e aí é muito crítico, né, porque você vê aquela soja dobrando folha, virando folha, seca, falar para o agricultor aplicar, a gente entende o lado dele, né, mas muitas vezes você tem que pensar aqui, qual que é o teu foco nesse momento? É a planta ou é o alvo, é a doença, né? Será que numa condição de aplicação ali, mais à noite, nos primeiros horários do dia seguinte, essa planta já está numa condição de receber essa aplicação? Então, assim, foi muita discussão boa, muita discussão interessante aí, mas também com um bom senso muito grande, né? Porque a gente sabe que o investimento é alto e aí o agricultor também, a gente tem que ponderar ali e fazer as melhores recomendações, né? Sim. Assim, pelo que vocês comentaram, a gente tem um cenário bem complexo no sentido assim, no sul, né, bastante umidade e tudo mais, fontes de inóculo que pode acontecer em fases diferentes aqui mais para a região do Cerrado, né? Tem gente plantando agora e teve gente que plantou 1 mês, 2 meses atrás, né? Como que na visão de vocês, pensando em tudo isso aí, que vocês comentaram, como que esse fenômeno ele pode impactar na ocorrência e em especial na intensidade dessas doenças aí nessa safra? O que vocês têm em vista, assim? Eu vou comentar, vamos chamar assim, da situação mais molhada, né? Que é a questão que está se passando no Paraná para baixo, vamos chamar assim. Primeiro, a gente vai ter uma situação bastante complicada de manejo de fungicida, principalmente pelo seguinte, até não vou nem entrar na questão de produto, mas a condição para o produtor conseguir entrar de novo na lavoura aplicar, fazer a reentrada. Por quê? Porque hoje o solo está encharcado, a hora que esse solo começa a secar, dá mais 10 milímetros, encharca de novo, a hora que ele vai dar uma secada, dá mais 20 milímetros, encharca de novo, o produtor não consegue entrar. O amassamento, a compactação, os trilhos, o rastro na lavoura começa a ficar bem complicado. E aí temos coisas acontecendo paralelo a isso. Por exemplo, está todo mundo recorrendo ao avião, para fazer a aplicação de avião, que funciona muito bem, desde que respeitar as limitações, mas funciona muito bem. Só que nós não temos avião para tudo. E Sim. Aí começa o seguinte, começa assim, o avião mais perto das regiões arrozeiras, que tem bastante avião, essa sobra. O resto do estado, ou para cima também, não tem avião. Então começa uma dificuldade de seguir protegendo a lavoura. Por isso eu tenho comentado, isso serve para o pessoal do molhado e do seco. Bom, quer falar em período de estresse hídrico, fala com o gaúcho, né? Esse aí sabe tudo, né? Porque é calejado, é falquejado no meio do estresse hídrico. E isso que o Gabriel comentou aí, já fiz muitos ensaios. A aplicação noturna é um espetáculo para a soja não estresse, né? Vou dizer o que aconteceu, um dos principais pesadelos, e isso vai acontecer no Cerrado, porque como eu disse o Gabriel, isso vai normalizar a questão das chuvas. Então o que aconteceu nos 2 anos que passaram, tá? E isso é cíclico, veio outros anos também. O produtor estabelece a soja, e essa soja vem num estresse normal, né? Normal pela questão de falta d'água, excesso de temperatura e tudo mais. Tendência do produtor, tirar as aplicações, não fazer, né? Aí o que vai acontecer? Chega no final do ciclo, e aconteceram 2 anos aqui no sul, hein? Nos 2 últimos anos. Chega no final do ciclo e começa a chover. O que vai acontecer? Essa doença que estava incubada, porque a doença não sumiu, ela não desapareceu, ela está no solo, na palhada, na semente, nas folhas do bacheiro, ela só não evoluiu àquela velocidade que a gente conhece, porque está seco. Estou falando aí já lá de cima, né? Então o que acontece? Na hora que começa a chover no final do ciclo, essa doença vem e faz assim, ó, ela tem uma subida na vertical, e aí o cara vai colher grão com mancha roxa, de cercóspora, grão mal formado, grão com fomopsis, a podridão das vagens, e abertura de vagem. Por quê? Porque naquele primeiro momento, onde por mais que esteja um estresse hídrico, a gente deveria ter feito alguma aplicação, né? Porque uma coisa é fundamental, a planta no vegetativo, ela consegue receber a tua aplicação em qualquer situação, molhado ou seco, e consegue proteger mais essa folha para frente, com risco mínimo de fitotoxicidade. Então eu tenho dito para o produtor que está no sul, por exemplo, e para o produtor que está no Cerrado, cara, se antecipa, tá? Se antecipa, faz uma aplicação e, Madaloso, quando é que eu vou fazer a próxima?
nós vamos ver quando é que nós vamos fazer a próxima. Por quê? Porque na condição de estresse hídrico eu tenho que estar com esse termômetro ligado, olhando para o céu e olhando para a planta, né? Porque eu não posso botar um produto de eficácia boa, vamos chamar assim, e dar uma fitotoxicidade nessa planta. Não posso, né? Por outro lado, eu também não posso fazer uma aplicação esperando um intervalo muito maior, porque no seco ou no molhado eu vou perder a mão do manejo. Então, para o pessoal que está no seco, faz essa primeira aplicação e acompanha como é que vai o desempenho. Não abandone a lavoura. Não abandone. Nós já tivemos... Conversa com um gaúcho, aí tu vai ver o que acontece no final da safra quando começa a chover. Sim. Aí é só grão roxo, cara. É, complicado. E aí, Gabriel, o que você tem visto também, cara? Vai bem na linha do que o Madaloso comentou, Paulo. E assim, quando a gente olha para o grupo de doenças, vamos dizer assim, as manchas, né? Ou os fungos necrotróficos aí, que ficam em resto de cultura, palhada, tudo mais, a gente vê lesões iniciais já aparecendo, porém é o que o Madaloso comentou. O triângulo da doença ele não está 100% estabelecido. Você tem o patógeno, você tem o hospedeiro, só que a questão do ambiente ele não está deixando essa doença explodir, né, ter esse crescimento. Então, assim, mesmo que são severidades baixas, a doença necrotrófica está presente. Então, por isso que a gente tem recomendado que o agricultor ele não pule as aplicações, né? Ele faça as aplicações, isso como o Madaloso comentou. Talvez esse momento mais seco, esse ambiente mais sem chuva que a gente tem tão frequente, talvez você pode aproveitar um pouco mais do seu residual de fungicidas. Talvez não é aquela loucura do cara fazer aplicações de 10, 12 dias, aí, como talvez em alguns casos acontece. Ele pode jogar ali para 14, 16 dias, gerenciar melhor esse residual dele. E outro ponto que a gente tem discutido muito nesse cenário é isso que o Madaloso falou de você. Hoje nós temos opções de produtos mais amigáveis. Produtos ali que a planta ela tem um gasto metabólico, né, para trabalhar a absorção, translocação de todos os produtos que são aplicados, né. No caso dos fungicidas, tem um trabalho recente de um fisiologista, o Ricardo Andrade, ele é fisiologista lá na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, acho que ele já participou. Ele teve aqui, acho que 2 episódios atrás. Ah, legal, olha aí. E ele fez um trabalho muito bacana, onde o nosso produto, à base de inclifluxan e tebuconazol, é um produto que ele fez aplicação, né? E todos os trabalhos dele, ele até brinca, né? Que ele costuma fazer os trabalhos em ambiente crítico e com foco nas condições da Bahia, né? Solos arenosos, né? Temperaturas altas, né? Fotoperíodo muito grande ali, que são características da região, né? E a aplicação do inclifluxan com tebuconazol aí, com a nossa ferramenta, né? Após a aplicação, ele fez a aferição da temperatura da planta, temperatura das folhas da planta. E a menor temperatura, comparada a outros fungicidas do mercado, né, foi dessa mistura, né, do Scalamax. Então, ou seja, você tem que procurar as opções, né, que o Madaloso comentou. Aplicações em horário que a planta esteja fisiologicamente ativa para receber essa aplicação, produtos que vão demandar menos gasto energético da planta, porque ela já tem um estresse muito grande no dia a dia dela ali, né? Naquela temperatura alta, com pouca chuva, pouca umidade, né? Então essa construção aí, ela vai permitir com que você deixe o inóculo baixo, né? Você tem uma boa relação ali energética para a planta e que você não tenha esse problema depois de, não vou fazer agora, né? Vou deixar aqui sem aplicação, aí lá na frente tem aquele estouro da doença. Aí o operacional não permite, aí começa a chover com mais frequência, ele tem que aplicar em mais quantidade de área, e aí ele começa a correr atrás da doença, né? Que é o que não pode acontecer. Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Deixa eu falar uma coisa, a gente estava falando assim, bom, acho que ficou bem claro, né, que temos aí riscos inerentes, né, a toda essa condição que a gente está vivendo nas diferentes regiões do país. A gente fala há muitas safras, né, o Madaloso comentou aí desde 2002, né, que surgiu lá a ferrugem e tudo mais, seus impactos, a gente sabe que é um problema, mas acho que é sempre bom a gente lembrar, né, tendo em vista toda essa dinâmica aí que a gente está falando do clima e tudo mais, dessa safra, qual que é o tamanho do dano, né? Pensando em tudo que a gente comentou, o que isso
pode causar de dano, tendo em vista que poderemos ter uma ameaça aí de alta pressão de doença na safra e tudo mais. O que vocês têm para trazer pra gente aí? Qual que é o potencial do dano que isso pode ocasionar, né? Não, essa é uma pergunta bastante importante, sabe por quê, Paulo? Porque tu mexe com a parte mais sensível do produtor, do bolso, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, a gente tem esse cenário aí onde eu consigo entrar com fungicida mais cedo. Se eu pego uma condição, uma pegada de chuva no primeiro momento, se eu consigo entrar com a aplicação mais cedo, eu acabo reduzindo a quantidade de fungo que vai ficando na minha lavoura e vai ciclando, infectando folhas novas. Então eu começo a reduzir esse inóculo desde o início. A gente já tem muitos dados que essa aplicação antecipada aí, aqui no sul fala em 0, no Cerrado fala em vegetativo, mas é uma aplicação dos 20, 30 dias ali. Essa aplicação é fundamental porque tu tem muito pouco fungo para matar ali. E tu entrando cedo, tu consegue acessar todas as folhas, pecíolo, haste, literalmente tu molha toda a planta, que é a única vez que tu vai fazer isso aí, inclusive. O problema é a tecnologia de aplicação muito grande depois, porque a planta cresce, muita folha, muita folhagem, nós nunca mais molhamos pecíolo e haste, né? Então isso começa a acarretar que a gente não consegue controlar por dificuldade de atingir, né? Então, quando eu entro numa situação de estresse hídrico, por exemplo, eu vou ter perdas associadas com o estresse hídrico, lógico, mas eu também vou ter perdas associadas com aquela subida de doença lá no final. Então, se eu pegar isso aí e jogar para ferrugem, por exemplo, olha, nós vamos ter perdas aí, dependendo de onde a ferrugem entrar, isso aí vai variar de 20% a 50% só de ferrugem, né? No seco, tá? Porque no seco é quando a gente perde mais, inclusive. Por quê? Porque no seco a gente não aplica, não quer aplicar. Sim. Eu podia fazer uma aplicação noturna. A questão do Gabriel comentou ali bem a questão das carboxamidas, né? Tem uma pegada fisiológica bastante boa. A gente já mediu, assim, um monte de efeitos relacionados ao estresse hídrico com o uso ou não de carboxamida. Então, eu deixo de perder, vai variar isso de 8 a 12 sacos, mais ou menos, se eu trabalhar com essa aplicação antecipada no seco. É lógico que eu já quero deixar uma coisa clara aqui, que no meu canal no YouTube lá o pessoal vai e pergunta muita coisa quando eu joguei até essa informação. Aí o pessoal fica assim, não, professor, eu tô com uma planta totalmente desfolhada de seca, tá quase morta. Adianta eu fazer uma aplicação? Aí... Aí até eu que sou meio besta não sei que não precisa. Pô, pois então eu costumo dizer assim, ó, a aplicação de fungicida, ela é preventiva ao estresse, tá? Tu tem que botar essa carboxamida antes do estresse arrochar. Por quê? Porque a carboxamida vai reduzir a respiração da planta, vai regular mais a abertura estomática, ela vai perder menos folha, ela vai ativar mais a nitrato redutase, ela vai fazer com que essa planta respire menos, então ela gasta menos CO2 ali, menos carbono e consegue acumular mais carbono, ou seja, mais energia, e isso vai chegando no final do ciclo. E eu vou dizer de novo, tá com problema de seca, conversa com o gaúcho. Nos outros anos, cara, o produtor só conseguiu colher semente da onde ele fez essa de fungicida ali. Aonde ele meio abandonou, e a gente vai escutar essa frase assim, a soja se encurtou o ciclo, ou a soja se antecipou. Na verdade, a doença morreu no final. Então, isso nós estamos falando só rapidamente de uma questão de estresse hídrico. Se eu volto para o sul, numa condição de ferrugem do Paraguai já acontecendo, nós atrasando o plantio aqui, essa perda, rapaz, ela vai bater no ponteiro dos 90% de perda, de dano, de dinheiro que o cara botou 100 pila e vai tirar só 10 pila no final da safra. Então, isso de novo, passamos 2 anos aqui para o sul falando, né? Passamos 2 anos de seca, torcendo para que chovesse. Agora que chove, nós vamos deixar a planta desamparada. Não dá. Então, essa entrada do fungicida, ela arremata todos esses pontos aí. Sim, faz todo sentido, né? E no fim do dia é isso, né? Essa perda de produtividade de 20% a 50% vai, obviamente, impactar na última linha lá do financeiro, né, cara? Que é o que justamente a gente não quer que aconteça, né? E falando só de ferrugem, se eu botar mancha no meio, esse negócio sobe mais uns 30% pra cima ainda, somando, né? Sim, sem dúvida. E a podridão também, né, Carlos? Que tem também causado inúmeros danos aí, né? Isso. A hora que ele não faz uma aplicação, ele tá abrindo mão de tudo, né? Não só da doença A, B ou C, né? Só queria fazer um comentário aqui, Paulo, se você me permite. Claro. O Cerrado como um todo, e talvez mais aí o Mato Grosso e alguma das regiões aí, Norte, Nordeste, acho que o último ano forte de ferrugem aí, cara, foi lá 2012, né? 2013, com 10 anos, né? Se for puxar na memória aí, pelo que eu lembro, foi isso. E assim, o que ajudou o agricultor a não ter uma incidência tão forte de ferrugem? Né? Para mim, foram três fatores, né? O primeiro, lógico, as ferramentas cada vez mais novas em tecnologia de fungicidas, como o Mandaloso comentou, né? As misturas, carboxamidas, né? Produtos aí com alta
eficácia, janela de semeadura mais cedo, né? Cada vez vem antecipando mais, plantando mais rápido, né? E a outra questão foram as variedades, né? As variedades de soja, elas tiveram, para o cerrado principalmente, um encurtamento de grupo de maturação, né? De ciclo de maturação, né? Então, isso fez com que a ferrugem, ela não fosse talvez a principal doença em ocorrência, mas que ela continua sendo uma das principais doenças em dano, né? Isso como a Madaloso falou, ela sai de 0 para 90% no estalar de dedo. Então, e aí se a gente for olhar os anos, o que aconteceu nesse ano aí, que foi um ano muito forte de ferrugem, né? 2012, aí 2013. Foi muita chuva, eu lembro que estava chovendo, o agricultor não conseguia entrar, não conseguia aplicar, ou ele aplicava, chovia em cima. E outros anos que também tiveram esses estouros de ferrugem, foram esses anos de atraso de plantio, ou plantio muito escalonado, né? E ambiente seco, no início. Que aí o que o Madaloso falou, o agricultor falou, não vou aplicar porque está seco. Não, aqui não vou aplicar porque tá... E assim, a gente tem que entender que às vezes está seco para a planta, mas não está seco a umidade que o fungo precisa, né, para o desenvolvimento dele, ela está no ambiente, ela está naquele pouco de orvalho que tem à noite, né, naquela umidade que cai, que aumenta, na verdade, aumenta a umidade, cai a temperatura, então o patógeno está ali. Aí a hora que fecha o triângulo, que eu volto na questão do triângulo, a hora que ele fica favorável nas 3 pontas aí a gente tem que atuar, né? E aí já foi, né? Aí ele tem que correr atrás de novo. Bom, interessante, pessoal, porque assim, óbvio, né? A gente tá falando de um cenário, né, que a gente tá vendo acontecer no momento, né? Toda essa complexidade. Óbvio que a gente, né, tá aqui falando dos problemas, o que pode vir a acontecer, né? Do como a gente pode agir desse processo. Mas eu queria agora trazer também um pouco da visão de vocês, no sentido assim, quais são, pra gente finalizar, né, aqui, quais são as melhores práticas que o produtor pode adotar para que essas perdas produtivas e, obviamente, econômicas, né, consequentemente, elas sejam elas sejam minimizadas em anos desafiadores, como estão acontecendo assim. O que vocês podem trazer pra gente finalizar aqui, né, pelo menos dar um alento aí pra turma? Não, joia. Bom, primeiro, para finalizar, agradeço demais o convite aí de todos. Acredito que hoje, né, tanto para esse cenário mais seco ou mais úmido, né, cada vez, eu estou há alguns anos nessa jogada de manejo de fungicida, cada vez que a gente inicia cedo, eu não me arrependo no final, né. Tenho certeza que todo produtor que está escutando nós já passou uma vez a frase na cabeça dele, olhando para a soja dele com o potencial e a ferrugem ou qualquer doença perdendo o controle. Ele pensa assim, cara, eu podia ter entrado mais cedo, né, ou deveria ter entrado mais cedo. E aí eu vou ser bem direto, assim, hoje eu digo para a moçada, assim, numa frase só: manejo de doenças é que nem jogo de truco. Quem já jogou truco sabe. Como é que é jogo de truco? Cara, tu garante o início, depois fica tranquilo, entendeu? É assim que funciona o jogo de truco. E na doença também é a mesma coisa. Professor, tá seco, o que eu faço? Aplica de noite. O Gabriel fez um gancho espetacular aí com a questão que o estresse, ele está na planta, não no patógeno. O patógeno que ia fechar o ciclo é uma ferrugem, por exemplo, ou a mancha-alvo, que ia demorar uns 12, 16 dias para fechar o ciclo. Quando tá seco, ele vai para 20 dias. Mas o patógeno não morre, o estresse está no hospedeiro. Depois, quando começa a chover, ou até nem precisa chover, qualquer garoinha, qualquer manutenção de folha molhada é um pesadelo para o hospedeiro, e aí fecha o triângulo, a doença sobe. Então, eu digo pro pessoal, cara, é jogo de truco. Entra no cedo, te antecipa. E, professor, mas e depois? Depois nós vamos ver. Só não pode demorar demais para fazer a primeira ou zero, o que for, porque depois tu não consegue recuperar a folha morta. Folha morta é um defunto vegetal. Não tem mais o que fazer. Então, quem enche grão é folha verde funcionando. Como é que ela fica lá? Fungicida na cabeça dela. Não tem outro remédio. Tem que garantir a primeira mão, né? É isso aí, é truco na jogada. Bom demais. E aí, Gabriel, o que você pode dizer pra gente, cara, dentro desse cenário aí? Eu vejo que, como já foi comentado pelo Madaloso, né, Paulo, acho que a gente tem que ser criterioso e olhar cada cenário, né? Então, logicamente, o agricultor lá na fazenda, ele tem a equipe técnica dele, ele tem lá o suporte ali para as tomadas de decisão, né? E eu vejo que tem que ser tudo baseado em bom senso, né? Como eu comentei, a gente tem que olhar qual que é a perspectiva daquela lavoura, que condição que está aquela lavoura, né? E aí você faz o gerenciamento das opções que você tem dentro do barracão, né? Dentro da sua fazenda, em cada cenário, né? O que eu vejo que não pode acontecer é isso que o Madaloso falou. O agricultor tem a ferramenta, tem a solução dentro de casa, e aí
ele não usa e a hora que ele vai lá na lavoura ele fala, puxa, eu poderia ter feito, mas estava lá, por que não fez, né? Então eu vejo que, lógico, é uma tomada de decisão difícil, né, diante do cenário, a gente sabe do alto investimento aí que mas a gente tem que pensar também que no ano bom, no ano, vamos dizer assim, de preço bom, no valor, a commodity totalmente valorizada, quanto mais produzir, melhor. Vou aproveitar esse ambiente favorável, esse momento favorável de custo, né, do custo da commodity, da precificação da commodity. Em ano que não está tão bom, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que produzir, ele buscar produzir. Quanto mais ele produzir, melhor vai ser também, né? Então, ele entende que tem que fazer isso, tem que dar uma gerenciada ali, entender cenário a cenário, e aí acho que para isso nós, a Sumitomo, nossa equipe, os técnicos, equipe de vendas, equipe que dá o suporte no dia a dia, está ali para ajudar nessa tomada de decisão. Se precisar chamar parceiros, chamar aí especialistas como o Madaloso ou outros para ajudar numa tomada de decisão, a gente está ali para isso também, né? Para que ele possa fazer o manejo bem feito e colher bons frutos aí, né? Colher boas produtividades. Um ponto que eu gostaria de deixar claro que o que já foi comentado, né? Eu estava até olhando aqui, a gente já tem hoje, na data de hoje, 10 ocorrências de ferrugem. Olha aí, ó, 10 ocorrências de ferrugem no site do consórcio, né? Da Embrapa, né? E lógico, estão mais distribuídas aí no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, mas ou seja, o inóculo está aí e as correntes de vento vão jogar isso para cima e vai subindo aos poucos. Né? Então, doença a gente vai ter, né? Agora a gente tem que lançar a mão das ferramentas no momento correto, né? Para que elas causem o menor impacto possível. Isso aí. Todo cuidado é pouco, né? As informações estão aí, né? Tudo que a gente comentou, acho que são aspectos super importantes aí que o pessoal tem que levar em consideração. Óbvio que cada caso é um caso, né, pessoal? A gente tá falando bem de maneira geral, mas assim, a gente entende que essa é uma questão muito importante. E eu já queria agradecer de bate-pronto aqui a participação de vocês aqui no Sumicast. Tenho certeza que quem tá do outro lado entendeu muito bem o que pode vir por aí, né? E eu acho que fica aí a atenção, né, dos produtores, dos técnicos que vão estar rodando aí os campos e, obviamente, eles entenderam muito mais aí como que o manejo de doenças sob a influência aí do fenômeno El Niño pode acontecer, né? Então, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, Gabriel, Madaloso, por tudo que vocês têm feito aí. Vamos pra cima, né? Obrigado, viu? Joia, obrigadão aí a todos e que precisar, tamo junto aí. Vamos pra dentro da safra. É isso aí. Boa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Madaloso aí. Acho que foi muito boa a discussão, muito bacana. Agradeço aos ouvintes aí também e desejo a todos aí uma ótima safra, que a gente passe por esse cenário difícil aí e que no final a gente tenha aí boas produtividades e um encerramento de safra aí muito positivo para todos. É isso aí. Muito bom. E conta aí pra gente, ô Madaloso, Madaloso e Gabriel, né? Pra quem quiser seguir o trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar? Joia. Eu trabalho bastante nessa divulgação e tento encurtar o máximo desse abismo aí entre a pesquisa e o consumo da informação no campo. Então tem muita coisa no meu canal no YouTube lá, pode botar Madaloso Pesquisas lá que vai encontrar. Instagram também, a gente abastece muito aquilo ali, Facebook, então pode seguir lá que não vai te arrepender. Perfeito. E você, Gabriel? Rapaz, eu vou ser sincero pra você, eu não tenho uma rede social tão ativa aí como o Madaloso, com um canal do YouTube, com outras coisas, mas normalmente ali no meu LinkedIn, Gabriel Zene, a gente coloca um pouquinho ali das situações, dos cenários que a gente tá vendo, coloca um pouco das visitas que a gente tem feito aí, então no LinkedIn principalmente, Gabriel Zene, dá para acompanhar um pouco lá. É um ponto de atenção para mim aí que eu tenho que postar um pouco mais aí, porque a gente tem bastante interação, né, e aquele negócio, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né, e aí essa rede social ajuda aí a compartilhar isso. É muito bacana o trabalho que o Madaloso faz aí, mas quem sabe um dia, Madaloso, eu abrir um canal do YouTube aí eu começo a colocar umas coisas lá também. Pronto, fechou. Gabriel, não seja um ermitão digital, por favor. É isso aí. Tem que postar, eu falo pra turma sempre, ó, a turma tá rodando o campo, tá vendo coisa importante, às vezes a gente fica naquela de guardar, não digo nem que é guardar, mas às vezes aquela vergonha, talvez, né, de colocar. Não tem um hábito, né, cara? E eu acho que isso é uma coisa super importante, porque todos nós podemos influenciar ali a turma que tá perto da gente, né? De maneira positiva, obviamente, cara. Então, muito bom. Isso aí. Vamos todos apoiá-lo, né, Madaloso? É isso aí. Já tá botando like lá. Pronto. Boa, obrigado. Vou marcar vocês a postagem que eu fizer, vocês ajudam. Pronto, aí, ó. Fechou. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente comentou por aqui, o que o Madaloso trouxe, que o Gabriel trouxe,
trouxe. Então tenho certeza que você gostou. Então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então siga o SumiCast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por @Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site da Sumitomo Chemical, o www.sumitomochemical.com. Pessoal, muito bom. Eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, viu? E tem a ver um pouco com o que a gente tá falando aqui. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Por aí. Vamos pra cima. Muito bom. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.